Como nós bem sabemos, o diagnóstico do autismo ele é tardio, né? Então demora-se muito para a gente poder ter um resultado final, um diagnóstico final do autismo na criança. Então o que fazer? Nos primeiros meses da criança, nos primeiros 12 meses, ela apresentou alguns sinais que me chamaram a atenção, que me deixaram um pouco inquieto como pai, como mãe. E o que eu vou fazer com isso, né? Então hoje existem alguns mecanismos chamados de triagens ou sinalizadores, né, que podem ajudar nesse processo. E o nosso assunto de hoje é sobre isso. Então fique aí que a gente vai conversar bastante sobre esses 3 pontos que podem ajudar você nesse processo. Preciso observar e ter atenção a alguns pontos importantes dentro do processo de triagem. Por quê? Quando eu falo em triagem, eu falo de uma questão que pode ocorrer muitos erros, até porque não é um diagnóstico fechado e não é para dar resultado nenhum. É só para a gente ter uma margem de erro, né? Para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo com a criança. Então, saber, ter conhecimento, no caso, né, da anamnese dessa criança que foi feita, né, ter conhecimento dessa parte que é muito importante. Ter conhecimento se na família existe alguma questão parental, né, existe situações de outras pessoas na família que possuem também o autismo, né, principalmente se for família parental de primeiro grau, né. Existe também alguma conversa feita entre os familiares para ver alguma situação dessa criança que chamou a atenção, que poderia ser colocada em evidência. Então tudo isso é muito importante também nesse processo de triagem. O nosso primeiro tipo de triagem se chama IRDI. São indicadores de risco para o desenvolvimento infantil. É um tipo de triagem feita por brasileiros, né, e que normalmente é utilizada somente por profissionais, ou seja, ela é aplicada, né, em forma de questionário ou algum tipo de teste somente pelos profissionais da área da saúde, né? Até onde eu fiz as minhas pesquisas, eu não vi nenhum traço de utilização em casa ou com amigos, alguma coisa assim. Mas é mais para a área profissional, tá bom? Então assim, não sei, talvez você pergunte ao seu médico, o médico do teu filho, né, sobre a possível utilidade dessa triagem para poder ajudar. Por quê? Esse tipo de triagem ele vai abranger as crianças de 0 a 18 meses, tá bom? 0 a 18 meses de idade, ok? Lembrando que o IRDI, ele não é especificamente para o autismo, ou seja, não é especificamente para o transtorno do espectro do autismo. Ele também pode abranger outras áreas e outras dificuldades também que a criança vai apresentando com o passar do tempo, com o crescimento. O segundo tipo de triagem se chama MCHAT. É um tipo de listagem que ela foi modificada com o tempo para poder observar precocemente alguns sinais do autismo em crianças, tá? É um tipo de questionário feito pelos americanos, possui 23 questões ali dentro para se responder, né? É importante lembrar que ele vai detectar sinais precoces de um possível autismo, não é uma certeza, ok? Vai observar todo o engajamento social dessa criança, então as perguntas vão ser direcionadas para isso, questões repetitivas dessa criança, imitações, contato visual, então todas as perguntas vão vir para poder esclarecer esses pontos e com o tempo você vai observando o crescimento dessa criança ou a piora de alguns sinais e assim por diante. Então é importante observar mais uma vez, é uma triagem, não é um diagnóstico. Então é para que a gente chame um pouco mais de atenção, papai e mamãe, para poder levar ao médico, para poder fazer alguns exames, alguma coisa para ver se está tudo ok, tá? Lembrando que esse tipo de triagem ele pode ser feito pelos pais em casa, mas é importante chamar às vezes um profissional para dar uma lida, para observar, para ver o que está acontecendo também. Porque pode ser que talvez um pai ou outro não entenda muito bem e acaba ficando preocupado com essa situação e talvez uma preocupação desnecessária muitas vezes. O terceiro tipo de triagem se chama ATEC. Né? A TEC é um tipo de avaliação que vai observar algumas intervenções que já estão sendo feitas, já estão em processos. Essas intervenções elas podem dar resultado
ou não dá resultado. Quando não dá, tem que trocar o tipo de intervenção, né? Então, a TEC ela vai observar isso junto com você, com os seus dados, que você vai informar, e aí vai te dar uma prévia disso, tá bom? Se está tendo resultado ou não no teu filho. Observação. Nós precisamos trabalhar dentro da TEC com vários componentes importantes, como fala e comunicação, né? O social, o sensorial e o cognitivo, a saúde e o comportamento. Então, são vários elementos que você, pai, você, mãe, precisa prestar atenção para poder passar depois para a triagem, para que não haja ruídos, não haja problema na hora da gente ter um resultado. Lembrando também, mais uma vez, que nós não temos aqui uma receita de bolo. Nós temos uma proposta de melhora. É só isso, tá? Não quer dizer que a gente vai ter um resultado final aqui, tá bom? Lembrando também que existe uma pontuação de 0 a 180. Quanto maior a pontuação, nós temos que observar. Será que essa intervenção está sendo legal? Porque maior a pontuação, sinal que a intervenção não está dando muito resultado. Menor a pontuação, resultado bacana. Então, observar isso também com o teu filho, tá bom? Então, é sempre importante buscar esses mecanismos, buscar esses tipos de triagem para poder ajudar nesse processo. São triagens, são observações feitas, são sinalizações feitas, mas isso não substitui a observação primeira, que é a observação dos pais, tá? É primordial ter uma observação dos pais, observou que o seu filho tem atitudes diferentes, que não estão assim interessantes, que você observa alguma coisa que não está legal, que precisa ser observada mais de perto, que precisa ser averiguada de fato, né? Procure um profissional psicopedagogo, procure um psicólogo, procure um neuropediatra, um psiquiatra, não importa. O importante nesse momento é observar de fato, observar a triagem feita e acionar então um profissional para te ajudar nesse momento. Dentro disso tudo que eu falei, é importante sempre a gente procurar artigos e livros que vão falar um pouco sobre a história do autismo e algumas pesquisas que estão sendo feitas, né? E aí, com muita pesquisa, fazendo muita pesquisa, eu encontrei um artigo maravilhoso sobre respostas parentais aos sinais clássicos do autismo em instrumentos de rastreamento, né? Que é justamente os processos de triagem. Triagem ele vai rastrear algumas questões que podem ser observadas ainda precocemente, né? Então, a doutora em fonoaudiologia, a doutora Fernanda Prado Machado, ela vai falar sobre essa questão das triagens, desse rastreamento, né? Eu vou deixar um link aqui do artigo dela, fantástico, onde ela expõe também alguns dados importantes. Ela vai falar também de outro tipo de triagem que eu não citei aqui, mas que é mais feita, que é a ABC. Se eu não me engano, é mais feito nos Estados Unidos, mas enfim, né? Ela vai falar sobre o IRDI, ela vai falar sobre o NChat, ela vai falar sobre várias questões, o que é muito importante. Então, que você abra esse artigo, vai estar o link aqui embaixo, dá uma olhada, dá uma lida, que é muito, muito rico, né? E que é importante que a gente tenha conhecimento do que está acontecendo e como a gente pode ajudar as pessoas com autismo hoje. Chegamos ao final de mais um vídeo, quero agradecer você por ter ficado até agora comigo aqui. Lembrando que na descrição você vai encontrar alguns links, né, do que foi falado aqui, de PDFs, para que você possa também fazer as suas triagens aí em casa com os teus filhos e assim por diante. Por favor, passe esse vídeo adiante, passe as informações que vocês encontrarem aqui embaixo adiante, né? E qualquer dúvida, deixe nos comentários, né, porque eu vou estar comentando com vocês, esclarecendo algumas dúvidas também, tá bom? Quero agradecer mais uma vez. Por favor, peço que você dê o seu joinha, dê o seu like, se inscreva neste canal, né, para que eu possa produzir mais vídeos e que a gente possa discutir mais outros assuntos importantíssimos. Até porque são assuntos que poucas pessoas conhecem, mas graças a Deus o acesso tem crescido bastante. Então pesquise, leia e participe conosco também. Um grande beijo, um grande abraço e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.